Você quer iniciar a obra da sua casa do zero, mas não sabe por onde começar? Prazer, sou Matheus Renó, engenheiro civil da Mazei Construtora, especialista em construções de alto padrão. Neste vídeo eu vou mostrar tudo o que você precisa saber para poder garantir uma obra segura, dentro do planejado, dentro do valor orçado. Eu estou com a minha cinegrafista aqui, a Ana Paula, ela separou algumas perguntas aqui para a gente poder ajudar. Me fala qual que é a primeira pergunta, Ana Paula? Matheus, conta pra gente, o que determina uma obra? O projeto ou o terreno? Excelente pergunta. Quando você está pensando numa casa 100% personalizada, o ideal é que você comece por uma etapa de anteprojeto. Você vai ter que ter uma ideia do tipo de casa que você está querendo e aí você vai procurar o terreno que está mais adequado àquela sua ideia de projeto. Porque se você já tiver o terreno, você vai ter que adequar o seu projeto ao terreno, não ao contrário. E quando a gente está falando de um projeto personalizado, uma casa de alto padrão, o ideal é que você comece com uma ideia de um pré-projeto e aí você vai identificar o tipo de terreno que melhor se adequa ao seu projeto. A ideia da casa já está clara, já temos o terreno adequado e agora, qual que é o próximo passo? Perfeito. O próximo passo agora é evoluir com as etapas de projeto. A gente vai colocar mais detalhes, vamos pensar um pouco mais em volumes. Então é uma etapa que vai muito para a parte de arquitetura. Vamos evoluir a parte de arquitetura utilizando as informações que você tem agora. A topografia do terreno, principalmente, é fundamental para essa etapa. Se o projeto de arquitetura tiver finalizado, a parte do anteprojeto é importante, tá? Anteprojeto é uma coisa, projeto executivo é outra. Então você vai pegar o anteprojeto, você pode inclusive entrar com ele para aprovação na prefeitura para poder otimizar o tempo. E enquanto esse projeto está sendo aprovado, você pode desenvolver juntamente com os outros profissionais os projetos complementares. Quais são esses projetos complementares? É o projeto estrutural, o projeto elétrico e o projeto hidrossanitário. Após o desenvolvimento desses projetos, aí sim nós vamos para a etapa de precificação. Então a gente tem muitas informações. Por que é importante você ter essas informações? Quando a gente tem uma quantidade, uma qualidade maior das informações, nós temos uma qualidade maior no orçamento e também no cronograma. Então você vai chegar numa etapa de planejamento de obra agora, já com as informações que você precisa, com praticamente 80%, talvez até 90% dos valores da obra já pré-determinados, porque você vai ter o anteprojeto, já vai ter as áreas determinadas, você tem o estrutural, a estrutura da casa, que pode variar de 30% a 40% do valor total da casa, você tem também a parte elétrica e a parte hidráulica. Seguindo com essa etapa de projeto, o projeto ele não segue uma execução linear, ou seja, você não necessariamente vai direto para a execução. Depois que você tem o projeto arquitetônico, o estrutural, o elétrico, o hidráulico, você tem um orçamento, um cronograma de obra, você, cliente, vai avaliar se está de acordo com aquilo que você estava planejando. E aí você pode sugerir intervenções nesses projetos para você poder adequar caso seja necessário. Senão a gente passa agora para a parte executiva da obra. A partir de agora o arquiteto vai trabalhar no projeto executivo. Esse sim, é um projeto que tem elevações, tem cortes, é um projeto que vai estar junto com o engenheiro o tempo todo durante a execução da obra. E é fundamental. Quanto mais detalhe tiver, mais rápida a obra vai ser e menor a quantidade de erros. Então é muito importante ter um projeto executivo de arquitetura muito bem detalhado, muito bem especificado. As próximas etapas agora são etapas de preparação para iniciar a obra efetivamente. Então a gente já está com o planejamento adequado, já estamos com os valores orçados. Então o que a gente vai fazer? Entrar com algumas etapas de documentação. São procedimentos operacionais para poder iniciar a obra. E esses procedimentos são fundamentais, tanto que a gente dentro da Mazei Construtora temos todos eles mapeados, que vão garantir que a obra vai iniciar, vai se desenvolver e vai concluir da forma adequada. E é muito importante isso, porque a forma como você inicia vai determinar a forma como você conclui. Então tem muitas coisas que só vão ser notadas na hora que você for finalizar a obra. Aí sim nós vamos começar efetivamente a iniciar os trabalhos dentro do canteiro de obra. E para isso, a primeira etapa também, isso é uma curiosidade da construção civil, geralmente as primeiras etapas são as mais importantes de todas, então as etapas de planejamento são as mais importantes e as etapas de início de obra também são as mais importantes também, que são etapas de marcação para você posicionar aquela casa que você projetou dentro do terreno. E é muito comum acontecerem erros exatamente nessa etapa, e geralmente são erros que chamam muita atenção. Deslocamento, às vezes alguns casos até de errar o posicionamento da casa dentro do terreno, e são erros que são muito difíceis de serem corrigidos depois, por isso é uma etapa fundamental, essa etapa de marcação. Feita a marcação, as próximas etapas vão seguir uma linha executiva
respeitando sempre os projetos e adequando caso surja alguma necessidade durante a obra. Depois da etapa de marcação feita, a gente segue com as próximas etapas. A gente vai começar pela fundação da casa, que é justamente a base, o elemento de sustentação principal. Aqui atrás, inclusive, a gente está com uma obra que está justamente nessa etapa de fundação. Você tem os elementos aqui representados e são justamente em cima desses elementos que vai nascer toda a estrutura que é a próxima etapa da casa, que são os pilares, as vigas e as lajes. Depois de concluída essa etapa de estrutura, nós vamos para os elementos de vedação, no caso alvenarias ou drywall, dependendo da estrutura da casa. Feito isso, a gente parte para as etapas elétrica e a etapa hidráulica da casa também. Lembrando que isso aqui está de uma forma simplificada, porque vão ter às vezes algumas etapas que vão acontecer de forma antecipada, mas de forma resumida seriam essas próximas. Aí nós seguimos com a etapa de acabamento, que é justamente depois que a estrutura está toda pronta, revestida, nós começamos a aplicar o acabamento com porcelanato, o acabamento também depois da parte elétrica e também da parte hidráulica. Depois que todas as etapas de acabamento são concluídas, nós entramos com as etapas de conclusão de obra. E é aquilo que eu falei no começo do vídeo, é fundamental toda a parte da documentação estar 100% correta agora, os projetos estão bem desenvolvidos, porque você vai entrar com a parte do ABITS e com o encerramento da obra, inclusive a parte fiscal da obra também, ela é concluída agora nessa etapa. O mais importante é você ter segurança na hora de receber a sua casa. Então, se você precisa de construir com segurança, procure o SI 360. Nós temos diversos especialistas para ajudar você a poder planejar e executar a sua casa, desde a etapa de financiamento, escolha do terreno ideal, projeto e execução. Se inscreva aqui no canal, veja as nossas playlists aqui, tem muito conteúdo para você poder conhecer e saber qual é a melhor forma de você poder executar a sua obra.